Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar girassóis num caminho de mesa. E o texto que eu escolhi está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha, aqui nós temos o risco que você vai encontrar disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar fazendo aqui, ó, esses troncos. Tá vendo que tem um pedacinho bem aqui? Pincel número 6 e verde oliva. Eu vou preencher todos os galinhos com esse verde. Agora que eu preenchi todos eles, eu vou usar o amarelo bebê. Vou colocar a tinta assim, ó, só de um lado. Vou colocar esse lado da tinta para cima e vou colocando ali, ó, na beiradinha. Você viu que eu não puxei, não esfreguei nada, eu só coloquei. Não é para fazer um risco, ele tem que ficar com essa textura. Ó, e não coloquei exatamente na beira, na borda. Coloquei assim um pouquinho para dentro. Aí parece que tem um contorninho daquele lado. Aí, dessa forma, eu vou iluminar todos eles, todos os galinhos. Aqui, ó, coloquei com um pincel sujinho só, porque é uma área que tá mais escura, então não precisa ficar tanta luz. Se ficar assim falhadinho, não tem problema, não alise, tá? Deixa assim. Aqui, a folha, você pode usar o marfim se você quiser. Vou pegar verde oliva, eu vou colocar aqui em cima dessa linha central e eu vou puxar esse verde pro lado que eu deixei esses risquinhos, essa ranhura. Ó, é uma folha grande, então tem que carregar bastante pincel com tinta. Podia até fazer com um pincel maior. Aqui eu quis mostrar essa folha porque a gente tem o detalhe da dobrinha. Eu puxei pra lá, eu vou colocar agora aqui, ó, embaixo da dobrinha, uma pincelada. Vou dar uma esfumadinha, mas ficou um buraquinho aqui. Agora eu vou pôr aqui, ó, fechando a parte de trás da dobrinha. Vou puxar um pouco também, esfumando. Agora eu vou trabalhar a outra metade da folha. Eu vou colocar essa tinta lá no contorno de fora e venho puxando para dentro, assim, ó, de forma que pareça um V. Olha só, eu tô fazendo todo o contorno, puxando para dentro. E não puxo reto, eu puxo fazendo essa curvatura. Agora eu vou fazer o mesmo movimento de dentro para fora, aqui nessa metade. Ó, coloco a tinta aqui no centro. O que eu fiz para cá com oliva, eu vou fazer para lá com o amarelo. E ele vai se mesclando no tom mais escuro do oliva que tá ali. Que acho que foi pouco, ó, tá vendo? O tecido é fino. A gente volta depois, porque eu tenho que pôr um pouco de luz aqui. Aqui, ali temos dobrinha que passou por cima e escureceu aqui. Então, essa luz não entra embaixo da dobrinha.
E o lado de cá ficou escurinho pra gente fazer o contraste ali, ó. Tem que... Em cada metade, eu gosto... A não ser quando você tá fazendo uma folha realista. Aí você tem que olhar a incidência da luz e tem todo um estudo de luz e sombra. Mas quando é uma folha assim, de um arranjo simples, a gente faz assim. A gente trabalha metade sombra e luz e a outra metade também sombra e luz. Aqui, com esse detalhe da dobrinha, eu vou ter sombra, luz, aqui ó, na beira da dobrinha, terminando com a sombra de novo. Olha, posso até acentuar um pouquinho mais essa sombra. Lembrando que geralmente a tinta, depois que seca, ela escurece um pouquinho. Detalhe. Aqui que ficou muito claro, ó, eu posso puxar algumas ranhuras. Isso embeleza. Aí, esse é o modelo da folha. Para todas as folhas eu vou seguir esse padrão. Fiz o cabinho. Eu já vou fazer um acabamento aqui com o pincel número 0. Eu gosto de trabalhar com o 0 para fazer essas ranhuras aqui, ó. Que nunca vão cruzar a ranhura que você fez com o pincel grande. Ranhura são esses risquinhos que a gente enxerga numa folha. Se você for olhar uma folha normal, pega uma folha lá no teu quintal, no teu jardim, no teu vaso, e olhe, todas as folhas têm ranhuras assim. Umas são diferentes das outras, das folhas. Então, é bem interessante a gente observar. Aqui no centro, a gente pode fazer um detalhe, assim, ó, saindo aqui do cabinho, entrando, ó, ui, sujei ali. Aqui tem recurso, eu vou crescer um pouquinho a folha, ó lá, resolveu o meu problema. Agora ela ficou muito gorda aqui, né? Então eu vou crescer um pouquinho aqui também, que já dá um equilíbrio. Aí eu vou fazer aqui, ó, nessa parte que ficou bem clarinho, vou fazer um semi-contorno. Não passei inteiro, mas eu dei um destaque para essa área. Com o pincel 0 também eu posso arrumar algum probleminha que eu tenha tido com um pincel maior para fazer a dobrinha. E a pontinha, que sempre é mais fácil fazer com um pincel menor. Bom, agora eu vou trabalhar essa folhinha aqui de baixo. Eu vou até colocar uma dobrinha, não sei se tá vendo, acho que não. Aqui, ó, eu acho que eu vou fazer essa daqui agora do mesmo jeito. E o detalhe, eu vou colocar também uma dobrinha aqui, ó. Tá? Só pra você treinar bem a dobrinha. Olha só, já terminei a folhinha. Você viu que aqui, ao invés de fazer esse movimento, eu fiz este, seguindo a ranhura que eu tinha deixado ali na folha. Fiz detalhezinho aqui, passei uma linha bem tênue aqui de amarelo e fiz uns detalhes também de contorno aqui com verde oliva. Agora eu vou fazer as folhas que estão aqui por baixo do girassol, seguindo o mesmo processo. Aí eu mostro para você. Olha, terminei aqui estas duas. Você viu que aqui eu deixei bem escuro toda a base dela, porque ela ficou por trás do girassol. Então você não deve tirar essa luz aqui muito pertinho. Deixa mais escurinho, tá? Aqui, esta passou por cima, então eu vou pôr um pouquinho de luz ali, ó,
só para separar uma da outra. Fiz acabamento aqui na parte de fora e essa outra de cima eu trabalhei da mesma forma. Agora nós vamos fazer esse girassol que tá meio botão, que tá meio viradinho. Nós vamos usar essas 4 cores. Primeiro, eu vou fazer um fundo com amarelo, amarelo ouro e amarelo limão. Como que eu vou trabalhar? Eu vou fazer assim, ó. O amarelo ouro, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui nessas pétalas que estão mais embaixo. Mas embaixo que eu quero dizer é assim, ó, relação em cima lá, embaixo aqui. Isso daqui é verdinho. Eu tô preenchendo aqui com amarelo ouro. Ó, eu vou trazer o amarelo ouro até aqui. Desse lado de cá, eu vou fazer também aqui, ó, esse pedaço aqui com amarelo ouro. Vá preenchendo bem direitinho e você deixa a tinta bem em cima do risco. Aqui eu risquei direto com grafite. Você que tirou com carbono, cubra a linha do carbono com a tinta, para não precisar ficar se preocupando depois em voltar e arrumar. Se ficar para fora, quando a gente lava, o carbono e o grafite, eles saem. Mas se você passar um pouquinho de tinta em cima, ele vai impermeabilizar e aquela linha vai permanecer. Olha só como coloquei o amarelo, ouro. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. E agora esse restante eu vou colocar o amarelo limão. E vou dando uma mesclada assim nesse amarelo ouro, porque não é para ficar 3, 4 amarelo limão e 3, 4 amarelo ouro. Não, a gente tem que fazer uma passagem de cor. Tá vendo aqui, ó? Ficou bem clarinho e foi escurecendo. Aqui também. E por último, esta aqui. Bem preenchidinho, bem misturadinho. Agora o detalhe. Eu gosto de trabalhar luz e sombra no girassol, quem tá por cima, quem tá por trás. E eu vou começar com o amarelo ouro, fazendo sombra nestas que eu coloquei a base de amarelo limão. A sombra o que é? A sombra é o escurinho que fica naquela pétala que ficou por baixo de outra. Aqui, por exemplo, esta ficou por cima desta. Então, esta aqui desse lado vai ficar mais escurinho. Mas você viu que ela passou por cima daquela. Então, ali atrás, nesse triângulozinho aqui, eu tenho que ter um pouquinho de sombra. Viu? Escurinho, esse passou por cima, esse por cima. Aqui, escurinho, porque esse ficou por baixo desse. Aqui, eu já até coloquei escurinho, ó. Daí, essa daqui, ela ficou amarelo, limão, e ela tá por cima dessa de cá também. Então, o que que eu faço? Eu vou puxar aqui pelo meio um pouquinho do amarelo ouro. Essa ficou por trás. E agora, no amarelo ouro, eu vou fazer a sombra com um pouquinho do laranja. Mas é muito pouquinho. Vou começar por aqui. Aqui a gente nem define quem é que tá por baixo, quem é que tá por cima. Agora, essa daqui, com relação àquela, eu já sei que ela tá por cima. Então, eu vou pôr um pouquinho do laranja naquela que tá por trás. Que também, aqui ó, vou puxar um pouquinho do laranja, muito pouco. Esta ficou inteira, sem sombra. Eu vou pôr bem no meio, ó, um pouquinho. É só para realçar, não é para o girassol ficar laranja, tá? Desse lado, aqui tá por baixo, esta pétala tá por cima desta, esta pétala também por cima.
Então, é aqui que vai um pouquinho do laranja, na que ficou por trás. Essa ficou por cima dos dois lados, vou puxar um pouquinho do laranja pelo meio. Aqui, com pouquíssima tinta, vou definir que essa pétala tá por trás. Já coloquei um amarelo ouro ali, agora eu só faço uma sujeirinha com laranja. Aqui a mesma coisa, ó, em cima do amarelo ouro. Pronto, definiu-se áreas de sombra e áreas de luz. Agora, com o amarelo bebê, eu vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó, na ponta desse lado inteiro. E também não deve deixar aquele contorno, né? Coloque assim, ó, tinta mais soltinha. Essa daqui tem amarelo limão, então vai levar também um pouquinho do amarelo bebê. E aqui também. Aqui também um pouquinho, peguei muita tinta, já vou aproveitar e vou por aqui. O amarelo bebê, ele não deve subir em cima do laranja. Ele deve ficar só em cima do amarelo limão. Vou aproveitar só o pincel sujinho de amarelo bebê, pego um pouquinho do limão, só para dar uma realçadinha, ó. Aqui ficou por cima, então eu vou pôr a luz aqui desse lado, um pouquinho. Posso pôr um pouquinho aqui na ponta, um pouquinho aqui. Tô trabalhando com amarelo limão em cima do amarelo ouro, que faz a luz pro laranja. Complicado? Não é, não. Em quase todas as aulas minhas eu falo sobre luz e sombra. Quem tá por cima, quem tá atrás. Quem tá por trás sempre leva sombra. Quem tá por cima, na frente, sempre leva a luz. Pronto, agora eu vou preencher com verde oliva toda essa parte ali de baixo, que é verde também, são as sépalas. Quando a gente preenche com verde oliva, praticamente a gente perde o risco. Então, você vai ter aqui, ó, essa linha que vamos ter que botar uma luz aqui já pra gente não perder, né? Então, vou fazer assim, ó. Você viu que eu passei bem na ponta do galinho. Agora eu já vou dar uma iluminadinha com o amarelo bebê aqui. Só para não perder aquela parte. Agora eu posso preencher todo o restante. Pronto, já preenchi. Agora eu vou iluminar todas elas com um pouquinho do amarelo bebê só na pontinha do pincel. Você viu que a gente tem aqui primeiro estas de baixo. Eu vou pôr aqui, ó, da ponta para trás. Eu não vou misturar muito. Aqui também, ó, da ponta para trás. Aqui chegou a emendar ali com a folha. Só um toquezinho. Vou iluminar o cabinho dos dois lados. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui do meio e vou fazer esse gordinho aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Olha a curva. Agora eu vou separar esta aqui. Eu vou fazer saindo daqui de baixo de novo, ó. Agora essa dali, saindo de baixo de novo. Agora aquela. Agora esta. Agora esta aqui, eu vou separar. Você viu que todas elas a gente fez de baixo para cima. E saia do mesmo ponto. E aqui eu vou fazer de cima para baixo. Um pouquinho mais, falhou aqui o meu. Ó. Ela acabou ficando por cima de todo mundo. Isso aqui, ó, você pode até
fazer assim, ó, bem de leve. Olha como ele vai ficar bem gordinho. Aqui fica mais claro e eu tenho divisão em cada uma em cada um dos pedacinhos das sépalas. Se quiser, pode pegar o pincel zero e fazer pontinhas, tá? Olha. Isso só vai dar um detalhe a mais. Pronto. Agora eu vou preencher o segundo girassol. Eu vou colocar o amarelo ouro até assim, ó. Por exemplo, até aqui assim. Toda essa parte. E aqui o amarelo limão. Aí depois eu vou dar uma misturadinha. Olha, quando você tá terminando de misturar, não deixe assim, ó, uma pétala de uma cor e outra de outra cor. Faça uma passagem de uma cor para outra. Aí você não percebe onde acabou o amarelo ouro e onde começou a trabalhar com o amarelo limão. Agora a gente vai começar com a sombra. Primeiro, aqui nestas de cima com o amarelo ouro. E assim, ó, vou começar aqui. Essa tá por trás, fica mais escurinha. Esta também tá por trás, fica mais escurinha. Essa também tá por trás, fica mais escurinha. Tem mais espaço, posso trabalhar um pouquinho mais com o pincel. Esta também tá por trás, fica mais escurinha. Essa daqui ficou bem no meio, tá indefinida. Então, eu coloco um pouquinho do amarelo aqui e puxo pelo meio. Essa daqui, com relação a esta, tá indefinida. Mas com relação a esta, ela ficou por cima. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Aqui ficou por baixo. Como ela ficou sem sombra em lugar nenhum, também coloco um pouquinho de sombra pelo meio. Aí, aqui eu já começo com o laranja, porque no amarelo ouro eu vou usar uma cor um pouquinho mais forte. Eu continuo a mesma sequência, ó. Por baixo, essa daqui tá por cima dela também. Então, essa ficou por trás dos dois lados, olha, ficou assim, escurinha, escurinha. Aqui eu tenho uma situação, eu tenho uma pequenininha que não aparece o pé, só aparece a parte da ponta. Isso quer dizer que ela tá por trás. Vai fazer isso aqui, ó, uma sombra na parte que ela ficou por trás. Esta daqui tá por baixo desta. Então eu vou pôr sombra só daqui pra baixo. Não posso trazer esse laranja aqui até aqui, porque essa tá por cima. Então, esse pedacinho aqui, essa tem que estar mais clara do que essa. Aqui eu tenho mais uma pontinha. Inclusive, eu vou fazer já todas as pontinhas. As pontinhas que aparecem de trás, elas todas são sombreadas nessa área, porque elas estão por trás. Agora, essa aqui ficou... esse ladinho aqui, ela tá por baixo, ó. Mas eu já vou pôr um pouquinho do laranja aqui também, nessa parte aqui pertinho do miolo. E um pouquinho de sombra até aqui. Como ela é grande, eu vou puxar um pouquinho pelo meio. Esta, você viu que ela ficou por cima dos dois lados? Coloco a sombra aqui, puxo pelo meio. Posso pôr até um pouquinho de sombra na ponta também. Isso vai fazer com que ela dê a impressão de que tá virada. Aqui, ó, esta com relação a esta, ela ficou por cima, esta por baixo. Então, esse pedacinho vai ficar mais escurinho, porque ele tá por baixo e aqui ele tá por cima da pontinha. Aqui nós temos uma sequência de pétalas que estão todas por trás, ó. Quando é um pouquinho mais larga, você pode dar umas 2, 3 pinceladinhas no meio. Aqui, esta ficou por baixo, mas só até aqui,
porque nesse pedacinho aqui ela também ela tá por cima. Então, aqui eu não subo com essa sombra. Essa daqui eu posso subir. Ela tá por trás ali também. Você viu que aqui eu já tenho sombra de amarelo ouro. Então, eu só vou sujar o pincel. Quer dizer, eu só vou sujar aqui um pouquinho com esse laranja. Porque o laranja é muito forte. Se eu colocar em cima do amarelo... Eu tô pegando tinta aqui, ó. Que tem um pouquinho de excesso. Tô tirando pra sujar o pincel. Se eu passar o laranja em cima do amarelo limão puro, ele vai sumir com ele. Pronto, você viu que ficou umas partes mais claras ali em cima? Onde eu trabalhei com o amarelo limão. E ali eu vou fazer a luz com o amarelo bebê. E eu tô trabalhando tudo com o mesmo pincel número 6. Aquele que eu comecei. Ó. Eu sempre giro meu pincel, você viu? Aqui não precisa esfumar muito. Você viu que eu passei uma pincelada? Eu tô deixando. Eu coloco ele nessa posição para fazer do lado de lá. E aqui eu giro, eu ponho a tinta para fora. Ó, a tinta tá para cá. Aqui também. Aqui na pontinha um pouquinho. Agora, nestas pétalas aqui de baixo, eu vou trabalhar a luz com o amarelo limão. Aí você vai me dizer, ai Lu, por que tudo isso? Não posso encher o girassol de amarelo? Pode. Você pode encher de amarelo, fazer um miolo bem bonito, vai ficar um girassol. Mas o objetivo da gente é sempre experimentar coisas novas. E para você ter experiências novas, a gente tem que mudar. Porque senão fica sempre na mesma coisa. Eu tenho vários vídeos de girassóis. Gosto muito de pintar, acho muito linda essa flor. E quase que cada um eu pinto de uma forma diferente. E isso é para enriquecer a sua experiência. Ó, cheguei ali, com o restinho vou fazer aqui, porque aqui a sombra veio até parou. Daqui pra frente é luz, porque ele tá por cima desse outro. Ok, vamos ao miolo. O miolo eu vou preencher inteirinho com o amarelo ouro. Pronto. Eu vou usar esse mesmo pincel. Eu vou usar o amarelo limão e vou fazer aqui dentro, ó, um batidinho. Ele vai dar uma clareadinha. Agora eu vou usar um pouquinho do verde oliva e aqui, tá vendo? Esse espaço de dentro, eu começo aqui, ó. Eu tô batendo bem em cima do risco. Mais um pouquinho. Vai ficar crespinho. Não é para fazer uma linha, é para fazer batidinho. Ó. A parte de baixo vai ficar maior. Tá vendo que eu tô pondo o pincel inteiro? À medida que vai girando o pincel, ele vai diminuindo. Aí aqui, ó, você chega só fazendo fechando o círculo. Aqui vai ficar maior. Marcar um pouquinho mais aqui. Isso. E deve ficar bem centralizado, tá? Não põe essa parte assim mais pro lado, não, que não vai ficar legal. Agora eu vou pegar o sépia, vou pegar com o pincel bem de pezinho, não pode deitar, não, é de pé. Aí eu vou batendo aqui, ó, nessa parte, bem em cima do risco. Olha como fica a textura do pincel. Meu pincel é número 6. Você vai fazendo.
tenta deixar bem certinho em cima do risco e que ele fique redondinho ou ligeiramente oval, porque você pode pintar qualquer girassol assim. Às vezes o risco, se ele tá meio deitadinho, fica ligeiramente oval. Bom, agora que eu fiz isso, eu vou usar o amarelo bebê para fazer desse lado aqui uma luz. Ó, não vou fazer inteiro. Começo do meio e venho sumindo. Começo do meio e venho sumindo. Tá, já iluminamos. Agora só com uma pontinha de sépia eu vou colocar bem aqui, ó, no centro. Ó. Se você quiser incrementar um pouquinho mais, você pode fazer assim. Com o pincel zero, você vem puxando aqui, ó. Nem precisa pôr tinta. A tinta que ficou do miolo ali, a gente consegue puxar ela para fora. Fica bem gracioso. E aproveita as divisões das pétalas, assim, ó, para você puxar um pouquinho mais. Não puxe muito, porque não é pistilo. Ó. A gente marca um pouquinho. Não faça contorno, porque não é contorno. Olha onde tem e onde não tem. Aqui ficou bem mais gracioso. Prontinho. Agora eu vou fazer o outro girassol seguindo a mesma orientação. Depois eu mostro para você conferir a luz e a sombra, se você acertou, se ficou igual o meu. Aí você deixa nos comentários se você conseguiu fazer certinho a luz e a sombra ou se ainda precisa treinar um pouquinho mais. Pronto, olha só como ficou o segundo girassol. Preste atenção em quem tá por trás e quem tá por cima. E esse trabalho vai ficar assim. Eu não vou colocar fundo. Eu gostei muito dessa coisa assim meio jogada, meio espalhada. Esse risco você pode usar para um caminho de mesa, você pode usar para um tapete. Viu, Kelly? Aqui eu fiz vai ser um caminho de mesa, mas você pode pôr num pano de prato, pode usar ele em várias situações. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente ou que tem contribuído voluntariamente para ajudar o canal, eu agradeço de coração.